Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de português para concursos vestibulares e Enem. Estamos no nosso módulo 2, dedicados à ortografia do português. Nós já vimos aqui as aulas sobre as regras de uso das letras do português, as principais regras, e vimos também as principais regras sobre o uso do hífen, que também costuma dar ali pano para manga nos concursos de vestibulares Brasil afora e também pode complicar a nossa vida cotidiana. Para encerrar o assunto ortografia, resta ver os homônimos e parônimos, um caso bem peculiar ali da ortografia do português. Mas facinho, pessoal. Vocês não precisam ficar muito preocupados com isso, não, porque vocês vão ver que trata-se de uma coisa bem simples. A nossa dica aqui é só prestar atenção nas diferenças aí de sentido, de grafia, ok? E uma leitura atenta das questões já consegue sanar esse problema. Para ajudar também, procure memorizar os casos que vamos apresentar aqui para vocês. Tá certo, pessoal? Então vamos começar vendo aí, ó, o que são homônimos. Homônimos são palavras que guardam semelhanças ou na grafia, ou na pronúncia, ou nas duas coisas. Daí que vão existir três tipos de homônimos, ok? A gente tem, em primeiro lugar, os chamados homônimos perfeitos. São aqueles vocábulos que vão ter a pronúncia igual e a grafia igual. Por exemplo, são. O são pode ser a terceira pessoa do plural do verbo ser, pode ser são sinônimo de sadio e saudável, e pode ser o são sinônimo de santo, ok? Repare que a grafia é igualzinha nos três casos e também a pronúncia. Os homônimos perfeitos são cobrados em concursos vestibulares num aspecto até certo ponto crítico, que é a diferença de homonímia para polissemia. Porque muitas vezes a palavra ela pode ter a mesma grafia e a mesma pronúncia, mas não ser exatamente um homônimo, e constitui sim numa palavra polissêmica, com mais de um sentido. O melhor exemplo é a palavra manga, que pode ser manga de camisa ou manga fruta. Manga é um caso de homônimo perfeito ou é um caso de polissemia. Para dirimir essa dúvida, a gente tem que buscar a origem das palavras, ok? Quando a palavra tem origem diferente, como é o caso de são, ok? Nós vamos falar em homonímia, certo? Então, são, a terceira pessoa do verbo ser, vem do verbo do latim, verbo essere, ok? Do latim, você teria lá a forma sunt. O são, sinônimo de saudável, vem de sano, sanos, ok? E o são, sinônimo de santo, vem de sanctus, sanctus. Okay? Então, repare que a origem é diferente. Já a palavra manga, ela tem uma única origem, ok? E nomeia coisas diferentes. Por isso que ela é polissêmica. Saber a origem da palavra pode ser bem complicado, certo? Então, normalmente as bancas evitam esse tipo de questão, mas em alguns casos isso ocorre, ok? Quando estudarmos a polissemia, num tópico um pouquinho mais para frente aqui do nosso curso, nós vamos voltar a essa questão. O segundo tipo de homônimos são os homônimos homógrafos. São aqueles que possuem a grafia igual, mas a pronúncia é diferente. Repare que eu posso ter sede, que é a vontade de beber, e posso ter sede, que é o local. Repare, a grafia é igual e o que muda é só a pronúncia. Uma com timbre aberto, que é o sede, outra com timbre fechado, que é o sede, vontade de beber. Repare que os homônimos homógrafos não impõem muitas dificuldades, porque de um modo ou de outro a grafia é a mesma. E as provas incidem sempre no aspecto gráfico, certo? Da coisa. De maneira que os homônimos homógrafos também não impõem dificuldade. O que a gente tem que prestar atenção é no terceiro tipo que vem a seguir, que são os homônimos homófonos. Esse tem os sons iguais, mas a grafia é a que muda. Ora, então a minha pronúncia deles é sempre a mesma. Veja, sessão, 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 ok? Mas na hora de escrever é que pode surgir a dúvida, ok? E aí os homônimos homófonos são os mais cobrados nos exames e concursos Brasil afora, bem como na redação. Você trocar um pelo outro aí faz com que você perca bastante ponto na redação, certo? Para evitar a confusão com os homófonos, a melhor coisa é memorizar,
ok? Então, temos aí uma lista de homônimos para vocês, certo? Para que vocês vejam bem a diferença entre uns e outros e usem adequadamente, ok? Quando o contexto requerir. Então, se você está falando daquilo que é um sinal de escrita, você está usando o acento com C. Mas se você estiver falando de cadeira, poltrona ou qualquer lugar para sentar, você vai ter o acento com 2 S's. Então, prestar atenção nesses contextos é que é fundamental nesse assunto dos homônimos homófonos, ok? Então, a nossa recomendação é uma leitura da lista e a prática de exercícios, ok? A lista continua, ok? Temos aqui mais um pouquinho, certo? E é importante essa memorização. Já os parônimos são vocábulos ou expressões que apresentam semelhança de grafia e de pronúncia, mas que diferem no sentido. Repare então que cavaleiro e cavalheiro são bem próximos quanto à grafia e pronúncia, mas não têm, são sentidos completamente diferentes. Com os parônimos ocorre o mesmo que os homônimos homófonos. É muito comum trocar um pelo outro. Você falar que o rapaz é um perfeito cavaleiro, querendo fazer menção ao fato de ele ser gentil ou educado, ok? Ou, da mesma forma, dizer que o rapaz é um cavalheiro, né, no sentido de que ele monta bem a cavalo. Trocou um pelo outro, e isso é um erro, até certo ponto, grave na redação, e um erro que pode levar aí a marcar a resposta errada nos gabaritos, ok? Para paronímia, gente, também temos que prestar atenção no sentido que está querendo ser dado, no sentido pretendido, e não trocar um pelo outro, ok? Uma boa maneira é memorizar a lista. Temos uma listinha aí para vocês, certo? A mais longa que pudemos fazer. A nossa dica é: deem uma lida e pratiquem nos exercícios, ok? Não tem muito jeito, pessoal. Posso falar cada um de vocês para aqui para vocês, mas o ideal é que vocês mesmos aqui cheguem, né, à sua memorização. Temos aí mais uma continuação, ok? Alguns são mais frequentes que os outros, vocês vão ver aí lá nos nossos exercícios. E assim a gente encerra essa aula sobre homonímia e paronímia, pessoal. A nossa dica aqui é o estudo das listas de homônimos homófonos e de parônimos, e a prática constante de leitura e exercícios. Sempre pode surgir uma dúvida com uma palavra ou outra, e nesse caso um bom dicionário resolve, ou então entrar em contato conosco aqui via o nosso canal, certo? Com isso, a gente vai fazer com que as dúvidas sejam dirimidas e o seu conhecimento aumente, né? No nosso blog, também nós vamos postar lá várias dicas, várias recomendações ortográficas para vocês seguirem, de maneira a que vão ter lá também um material que vai ajudá-los aí a não ter mais problemas com a ortografia. Nós encerramos essa aula e esse módulo, e fica aqui a nossa sugestão para que você pratique com os exercícios que vamos disponibilizar e aumente lá o seu conhecimento gramatical, pessoal. Eu espero vocês no nosso próximo módulo, dedicado à acentuação gráfica, certo? Vai complementar esse estudo para vocês também. Um abração, pessoal. Até lá. Tudo de bom.